No próximo dia 25 de maio, celebramos o Dia Nacional da Adoção. E a Associação dos Magistrados Catarinenses tem levantado um debate sobre aqueles jovens que vivem nas casas de acolhimento, mas não são adotados. Em Santa Catarina, 543 adolescentes estão próximos de completar a maioridade e quando eles atingem os 18 anos precisam deixar essas casas e encarar a vida adulta de forma autônoma. Sabemos que são muitos desafios nessa idade. Já é desafiador para quem tem suporte e apoio familiar e ainda mais para quem precisa passar por isso sozinho. Por isso, nós convidamos hoje a doutora Horaci Bento de Souza Babi, juíza da Vara da Infância e Juventude de Blumenau, para esclarecer sobre essa situação. Bom dia, doutora. O que acontece do ponto de vista legal quando um jovem completa 18 anos numa instituição de acolhimento? Bom dia a vocês, a todos os ouvintes da Jovem Pan. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo alguns esclarecimentos. Sempre quando a gente fala de adoção ainda vige muita dúvida a respeito dessa temática. Então é ótimo a gente poder esclarecer algumas coisas. Então, do ponto de vista legal, atingida a maioridade, esse menino ou essa menina em princípio tem que deixar o regime de acolhimento, seja ele institucional ou num regime de acolhimento familiar. Bem-vindo ao mundo adulto. Então, doutora, mas esses adolescentes, né? Eles não estão preparados ainda, principalmente para o mercado de trabalho, talvez, e eles são obrigados a ter uma vida adulta a partir desse momento. Como que é isso, doutora? Então, é um cenário bastante desafiador, realmente, tá? Essas crianças muitas vezes passam muito tempo dentro da instituição, com apoio, ou mesmo numa família acolhedora. Então, mas o desafio é aproximando-se à maioridade, lá com 16 anos, por aí, ou mesmo antes, é todo o investimento na autonomia desse jovem, né? Aí seguem duas coisas diferentes que a gente tem que se preocupar. Primeiro, no lado emocional, procurando dar um suporte para esse adolescente não ficar completamente sozinho fora, ter ao menos uma referência de afeto, de apoio. Então, o programa de apadrinhamento afetivo, por exemplo, é muito válido nesse sentido, né? A pessoa não necessariamente queira adotar ou possa adotar, se responsabilizar integralmente por esse adolescente, mas ser uma referência para ele, uma referência adulta fora, já é mais do que suficiente, é muito bom. E no segundo lugar, essa autonomia, né, passa necessariamente pela independência financeira, né? Então a importância de ter um programa que capacite profissionalmente e que abra as portas no mercado para esse adolescente, né? Na família é mais fácil, né, doutora? Quando o acolhimento é por uma família, geralmente cria-se um vínculo e aí a pessoa acaba sendo assistida por mais tempo, sendo até dependente por mais tempo, mas quando é numa instituição a coisa já se agrava, né? Mas esse sintoma adolescente, né? Porque dentro do abrigo a gente faz um recorte do que a gente tem da sociedade, do público adolescente que a gente tem da sociedade. Então não é muito diferente, não, das crianças que está acolhida. Mesmo nas famílias. O amadurecimento também às vezes custa a vir, sabe? Por isso esse apoio é tão importante, né? Doutora, o que leva esses jovens, já adolescentes, para as casas de acolhimento? Quais as situações mais comuns? Bom, aí a gente tem que distinguir duas situações. Ou esse menino, essa menina entra ainda uma criança, 10, 11 anos, e adolesce dentro da entidade, né? Ou da família acolhedora, ou ele já entra adolescente, né? Por que cresce às vezes dentro do abrigo? Porque a criança não se consegue inserir ela numa família substituta na modalidade de adoção, porque o perfil às vezes não corresponde, o perfil da criança que eu tenho lá não corresponde ao interesse dos habilitados.
né? O interesse dos habilitados normalmente gira em torno de 0 a 3 anos. Virou 7 anos, já fica muito difícil inserir. As famílias ainda têm aquela coisa de já vou pegar uma pessoa formada, já tem os vícios, já tem a personalidade formada, né? Então é mais difícil. Como que está essa situação de adoção aqui em Blumenau, doutora? Olha, então, eu trouxe até uns números para vocês terem noção do que a gente tem hoje aqui, né? Hoje em Blumenau, eu tenho 53 acolhidos. 53. Desses, 35 são adolescentes. 35, um número bastante grande, né? Hoje eu não tenho nenhuma criança disponível. Nenhuma criança disponível para adoção hoje. Tenho uma menina desde semana passada, mas eu não tenho nenhum. Criança não fica. Criança não geralmente fica. Sai muito rápido, né? O adolescente é que eu fico e eu não consigo inserir na família. Muito difícil. E qual o perfil desses adolescentes? Quais são as maiores dificuldades que precisam enfrentar nesse período de acolhimento? Todos os perfis. Como eu já te falei antes, a gente acaba tendo um recorte, né? E então eu tenho adolescentes estudiosos, empenhados, preocupados com o futuro profissional, que estão querendo um futuro melhor, entenderam que, porque a gente trabalha muito isso, que de alguma forma eles não vão ter o suporte familiar e eles se preocupam em ter autonomia. Mas também eu tenho adolescentes com rebaixamento intelectual, às vezes com problema de saúde mental, né? E aí é um problema mais difícil ainda. Que é mais difícil de alguém querer adotar, né, doutora? Bem, na teoria é papel do Poder Judiciário cuidar desses jovens, né, até a maioridade. Depois não seria mais responsabilidade do poder público, na teoria, mas sabemos que é de interesse da sociedade e de todas as instituições que eles tenham um futuro digno para que não escolham caminhos fáceis como o da criminalidade. Que tipo de ação necessária para se auxiliar esses jovens? Isso é importante ressaltar e que a sociedade tem que entender, né? A gente tem a criança e o adolescente, ela não é do pai, ela não é do Estado, ela é do pai, ela é da comunidade, ela é do Estado. Então é importante que a sociedade entenda isso para se abrir para isso, né? Então o grande desafio é justamente esse, da autonomia, capacitar profissionalmente para que tenha independência financeira e que ele possa prever um futuro com o mínimo de dignidade, né? Nesse contexto, então, é que surge, por exemplo, esse nosso programa Novos Caminhos, que foi criado em 2013, é uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Fiesc e a Associação de Magistrados Catarinenses. E ele foi criado por quê? Porque os juízes começaram a ter essa preocupação com os meninos que podem ficar até a maioridade. E ele, nessa parceria, em Santa Catarina nós temos várias empresas parceiras, a ideia é capacitar, o Senai aí entra fortemente nisso, né? Capacitar profissionalmente e abrir as portas para um primeiro emprego. Ou seja, há uma preocupação dos tribunais de todo o país com o futuro dessas crianças, né? E como que a senhora vê o interesse desses tribunais? Olha, agora, esse Santa Catarina foi pioneiro nisso, mas é interesse de muitos tribunais, está se multiplicando para vários estados já. Nós estamos falando aqui do programa Novos Caminhos, né? Que a doutora acabou de falar, está sendo aí ampliado, instituído aqui em Santa Catarina. E para você conhecer mais sobre esse programa Novos Caminhos, é só acessar o site da Associação dos Magistrados Catarinenses, que é o amc.org.br. AMC, que é a Associação de Magistrados Catarinenses.org.br. Doutora, dá para explicar mais sobre esses novos caminhos? Quais são, o que vocês vão fazer exatamente? A partir dos 18 anos não há muito o que se fazer, mas é se formar antes dos 18? Curso profissionalizante inserir dentro da empresa. Essa é a ideia. Curso profissionalizante permitir o primeiro emprego.
Esse é o grande desafio, né? Formar é todo um suporte também, não é só isso que o programa prevê. Tem atendimento psicológico, atendimento de saúde, apoio nutricional, são N frentes, mas especialmente esse de permitir capacitar e permitir o primeiro emprego. Mas esse treinamento todo, essa especialização, de repente esses cursos, eles cessam aos 18 anos também. Uhum. Aos 18 anos, infelizmente, até lá a gente já tem que ter conseguido encaminhar. Tem que ter conseguido um primeiro emprego, tem que ter conseguido mas são várias empresas abertas para isso, sabe? E não é apenas oferecer um emprego, mas ter um olhar sensível para isso, né? Porque uma criança, às vezes, que ficou todo o período de infância e adolescência acolhido, ela tem dificuldades próprias, às vezes alguma dificuldade de aprendizado. Então, o gestor, ele tem que ter um olhar sensível para isso. Muito bem. Eu conversei aqui com a doutora Horaci Benta de Souza Babi. Ela que é a juíza da Vara da Infância e Juventude de Blumenau. Nós queremos agradecer pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço. Em meu nome, do Tribunal e da Associação de Magistrados Catarinenses, a oportunidade, tá? Agora 7h41, 7h41.